E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente no aeroporto, me preparando para embarcar e eu queria falar sobre uma coisa que constantemente tem sido perguntado para mim, ou em palestra ou na entrega de projetos, executivos e pessoas ligadas ao setor imobiliário, o tempo inteiro perguntando: e aí, o mercado vai melhorar agora no primeiro semestre? De fato, a engrenagem vai começar a funcionar? Pois é, diante de todas as melhorias que têm sido implementadas pelo governo, é fato que a confiança tem sido retomada aos poucos. Os empreendedores, os investidores têm se movimentado querendo entender novas oportunidades, novos projetos, isso é fato. O que a gente precisa se preocupar e entender, e sobretudo, ter cautela. Por quê? Ainda que nós tenhamos uma recuperação, e esse processo ele já foi iniciado, em São Paulo, por exemplo, isso está muito claro, o mercado imobiliário tem se movimentado, grupos de investimento estão se movimentando, é preciso entender que a melhoria efetiva, ou seja, na ponta da compra do consumidor final, ela ainda vai demorar um pouquinho. Por quê? Nós temos um índice de endividamento muito grande no nosso país. Mais de 60 milhões de pessoas ainda estão no Serasa. Quase que 100 milhões de pessoas têm algum tipo de dívida. E queira ou não queira, a aquisição de ativos hoje no Brasil é um comprometimento de longo prazo. Apesar do brasileiro ter como no seu DNA a compra de ativos, né, o brasileiro ele não tem aderência a papel, a investimento como o americano tem. É tradição, ou seja, o brasileiro, ele além de sonhar com imóvel próprio, quando ele pensa em investimento, sempre ele tem recorrido a ativos de alguma natureza, ligados, o que movimenta totalmente o mercado de base imobiliária. A questão é, quais são as regiões que têm uma tendência de recuperação mais rápida? Quais são as regiões que ainda vão demandar um pouco de tempo para recuperar-se da crise e tudo mais? Normalmente, todos os diagnósticos que eu faço, todas as análises que eu faço, sempre são em função da dinâmica econômica local. Quanto mais diversificada for a economia dentro de uma região, mais rápida será a recuperação. Por quê? Às vezes você tem na geração de PIB de uma região, comércio, serviço, indústria, agronegócio, quanto mais diversificada ela for, nem todos os segmentos ali, de repente, sofreram tanto com a crise. E por essa condição, elas tendem a puxar o segmento que sofreu um pouco mais. Então, se você tem uma injeção de capital e a economia ela é uma economia dinâmica e ela está em processo de aquecimento ainda, ela tende a gerar mais recursos, gerar mais riqueza e, consequentemente, as pessoas terão capacidade de pagamento de dívidas e, consequentemente, de compra. A questão é, quais são as regiões hoje que estão nesse processo de aquecimento econômico, processo diversificado da economia e por aí vai. É preciso entender as taxas de crescimento da região. Eu gosto muito de olhar uma taxa chamada taxa geométrica de crescimento anual. Hoje em dia, as cidades elas têm tido uma influência muito pouca em relação à taxa vegetativa, que é a quantidade de gente que nasce menos a quantidade de gente que morre. Porque cada vez menos as pessoas estão tendo filhos e cada vez mais as pessoas estão vivendo. Então, o processo de crescimento das empresas tem estado muito mais dependente da migração efetiva de pessoas economicamente ativas. O que acontece é que pessoas economicamente ativas só migram para uma região se ela tiver algo a ofertar no que tange a geração de riqueza. Então é preciso que aquela região esteja no processo de aquecimento econômico, ou no estágio inicial, ou no meio, ou até mesmo no final, que ela possibilite a pessoa que vai mudar, que vai se mudar para lá, que vai fixar a primeira residência, montar projetos, gerar novos negócios, ser disruptivo e por aí vai. Normalmente, quando essas cidades têm uma taxa geométrica de crescimento maior do que 1,5,
alguma coisa está acontecendo. Porque se essa cidade ela está crescendo, mesmo durante a crise, alguma coisa naquela cidade está movimentando a economia local e possibilitando a migração efetiva de pessoas economicamente ativas. Então, olha essas cidades, o que está acontecendo nessas cidades, qual a taxa de crescimento delas e aprofunda o teu estudo. Vai lá, tenta entender o que está acontecendo. Eu gosto muito de cidades abaixo de 100 mil habitantes, porque acima ela já tem um nível de maturação grande e já acendeu a luzinha ali da atratividade, o que vai chamar a atenção de você e milhares de empreendedores, né? E isso vai fazer com que a concorrência seja maior e, consequentemente, o risco também. Então a questão é, o mercado está mudando? Está. Está melhorando? Está. Vai melhorar? Vai. Em que latência de tempo? Depende. Depende do quão aquecida é a economia local e quanto ela sofreu, né? Quão sofrido foi esse processo, essa crise toda na região. Então, tenta avaliar as taxas de crescimento, tenta entender o déficit imobiliário nas regiões e aprofunda o teu estudo, começa a entender, visualizar as oportunidades e a partir daí você vai conseguir encontrar algumas oportunidades. Tranquilo? A gente está melhorando. Eu acredito particularmente que o segundo semestre vai ser bem interessante, justamente pelo tempo necessário dessas cidades se recuperarem e muito mais do que o primeiro semestre. A gente tem visto muito isso nas pesquisas. As pessoas querem comprar, mas não querem comprar agora. Ok? Fica a dica. Beijo no coração e sucesso.